A amamentação nem sempre é algo fácil, né? Um estudo feito nos Estados Unidos com mais de 500 mães mostrou que 92% manifestaram terem encontrado desafios na amamentação ao terceiro dia. As causas dessas dificuldades podem ser inúmeras. Para falar sobre esse assunto, está conosco a nutricionista Luciana Gomes, a quem nós agradecemos. Bom dia, sinta-se bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite da nossa equipe. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos. Eu é que agradeço a oportunidade. Todas as mães de primeira viagem, aquelas mães que agora que estão com a criança no seu colo, elas podem enfrentar essa dificuldade na amamentação ou não? Sim, Patrick. Infelizmente, né, a amamentação não é tão simples como a gente pensa, né? Algumas mães enfrentam diversas dificuldades nesses primeiros momentos. Na maioria dos casos, por falta de orientação, por falta da vivência mesmo. Mas isso não é uma regra, porque às vezes até uma mãe de segunda viagem, digamos assim, que já tem o segundo ou terceiro filho, ela também encontra alguma dificuldade. Bem, quais são as causas quando uma mãe ela enfrenta dificuldade para amamentar o próprio filho? Então, uma das principais causas é porque, a partir do terceiro dia, como você bem citou, surge a força do leite, a pojadura, né, como nós chamamos. Então, vem o leite, vem com uma maior quantidade nesse período e as mamas enchem muito. E a mãe, às vezes o bebê recém-nascido, ele não dá conta nesses primeiros dias de esvaziar a mama. Então surge aí o engurgitamento mamário, que é conhecido como a mama pedrada, né? Então é necessário ser feito uma massagem para aliviar essa mama, para que ela fique mais macia, mais maleável e que o bebê consiga mamar com mais facilidade. Na segunda gravidez, o processo de amamentação pode ser mais fácil? Varia muito, né? Depende do caso. Às vezes corre tudo perfeitamente na primeira gestação, né? Com o primeiro bebê. E já no segundo pode surgir uma outra dificuldade. Bem, tem um outro questionamento aqui, que na realidade é mais a questão de dica, né? Quais são as dicas que a senhora pode repassar para facilitar mesmo a vida daquela mãe de primeira viagem, aquela que está sentindo dificuldade do bebezinho ser amamentada? Porque ela, como a senhora disse ainda há pouco, mãe de primeira viagem talvez não saiba, né, como fazer para amamentar o seu filho, nem como colocá-lo da maneira correta. Isso. Então, a primeira orientação é que ao primeiro sinal de dificuldade, né, a primeira dificuldade que ela sinta em amamentar, qualquer dor que ela sinta nesse primeiro momento, ela procure ajuda, né? A ajuda necessária por um profissional que possa orientá-la em relação a isso. Às vezes depende da pega do bebê, né? Se a pega não estiver correta, se ele não estiver posicionado corretamente no mamilo, isso pode causar um desconforto muito grande na mãe. E essa é uma das maiores dificuldades, porque esse desconforto faz com que, às vezes, ocasione aquelas fissuras mamárias, né, conhecidas como as rachaduras, e às vezes sangra o mamilo, causando muita dor, muito desconforto. E algumas mães, nesse período, até desistem, né, de amamentar, porque se não houver um reparo, digamos assim, uma ajuda bem presente nesse momento, diante de tanta dor, ela desiste e acaba fazendo uso de fórmula que é inadequado, né, para o bebê. Bem, deixa eu conversar com você que está vendo a gente também agora, conversando conosco agora. O que eu gostaria de dizer para você, mãe de primeira viagem? Um ponto principal: não vá se aborrecer com a sua criança. A especialista está colocando aqui que existem algumas técnicas que podem melhorar isso. Algumas crianças têm dificuldade de, aspas, pegar o peito, fecha aspas, né? Queria que a senhora explicasse se há exercícios para isso, para facilitar tanto para o lado da mamãe quanto para o lado do bebê.
Sim, o primeiro momento é fazer a massagem, né? A massagem necessária nas mamas. A própria mãe faz isso? Isso, a própria mãe pode fazer, né? Uma massagem por toda a extensão mamária, muitas vezes até mesmo a partir da parede torácica. Às vezes surgem alguns nódulos nas axilas também que precisam ser massageados, né? De preferência com a ponta dos 3 dedos. E essa massagem precisa ser feita com pressão, né? Para que esse nódulo desmanche. E então ela precisa posicionar o bebê corretamente. A natureza, né, é perfeita. Geralmente o bebê nascido a termo, né, geralmente de 38, 40 semanas, ele é do tamanho do antebraço da mãe. Então ela posiciona o bebê e uma dica é trazer o bebê até ela e não ela se curvar, né, e ir até o bebê. Traz o bebê e, como eu disse, né, o bebê geralmente é do tamanho do antebraço da mãe. Então ela com um braço só, com uma das mãos, ela consegue segurar o bebê e com a outra mão ela vai tentar posicionar a mama na boca do bebê corretamente. O bebê, ele deve mamar só em uma das mamas ou vai modificando aí? Ele precisa mamar em ambas as mamas, né? Porque senão, no final da amamentação, quando ela, né, já fizer o desmame, ela vai ficar com uma mama maior do que a outra. Então, assim, no primeiro momento, ele não dá conta, né, de esvaziar a mama, mas a partir de uns 15 dias, mais ou menos, aí ele sim, né, já consegue esvaziar as mamas. Então, digamos que aí ele comece a mamar na mama esquerda e esvazia aquela mama e com o passar do tempo ele mama um pouquinho na mama direita. Então, no próximo horário, ela vai começar pela mama direita, né? Por aquela mama que ele não esvaziou completamente. E assim ela vai alternando nos horários. E a mulher sabe isso? Ou seja, a mãe é só no visual, ela percebe mais pesado de um lado? Como é que é isso, hein? É porque o bebê, na verdade, ele tem preferência por uma das mamas, né? Então, às vezes, por conta da posição, ele gosta mais, fica mais confortável de um lado. Então, uma técnica é posicionar, é puxar o bebê. Por exemplo, ele está deitado aqui, né? E ela puxa, tentando assim, né? Enganá-lo, ludibriar o bebê e puxa para o outro lado da mama. O corpinho do bebê vai ficar para cá e assim posiciona melhor. Ó, vamos entrar no assunto aqui um pouco mais sério. Pouco mais de uma semana, um bebê recém-nascido, ele morreu após a mãe que o amamentava cochilou, a criança morreu sufocada e a polícia não prendeu a mãe, porque entendeu que foi aquilo, não foi doloso, foi culposo. Como evitar acidentes no momento da amamentação, hein? Precisa se ter muito cuidado, né? O apoio dos familiares, né? Do parceiro, se for presente. Tem que ter essa atenção, às vezes, na maioria dos casos é muito desgastante esses primeiros momentos, o bebê suga muito, né? A própria energia da mãe. E precisa ter essa atenção, ela precisa descansar sempre que possível, alguém está auxiliando ela para que ela tenha os momentos, né, de descanso. E é interessante porque a gente tem essa posição que ela pode amamentar deitada, né? Então tem que ter esse cuidado também dela não dormir, né, durante a amamentação. A amamentação, ela é importante somente para a criança, para o bebê, ou para a mãe também? Para a mãe também, né? Um dos primeiros benefícios assim mais recorrente é a questão da perda de peso, né? A mulher perde peso quando amamenta, o útero volta ao tamanho normal mais rápido porque por conta das contrações enquanto o bebê está sugando, né? O útero contrai e volta ao tamanho normal mais rápido. O sangramento pós-parto para mais rápido também, né? Para mais cedo, evita o desenvolvimento de câncer nos ovários, câncer nas mamas. Muito importante isso, a questão da amamentação. Mas tem algumas mães que têm receio de amamentar, preferem não amamentar, porque tem algumas crendices aí, né? O teu peito vai ficar arriado. Olha, não amamenta muito não, tira logo da criança essa ideia que já está mamando demais. Então, tem isso mesmo, quer dizer, as mamas da mulher, elas podem ficar, aspas, arriadas e existe uma idade para tirar, desmamar a criança?
Então, é um mito, né? A estrutura mamária, independente da amamentação ou não, ela vai arriar ou não, dependendo da estrutura da própria mulher. Às vezes tem mulheres que amamentam 6, 7, às vezes 10 filhos e ao final de tudo isso as mamas estão bem, né? Digamos assim. Enquanto que uma mulher que nunca amamentou e tem a mama mais flácida, então é mito. Mas alguns cuidados sim precisam ter, por exemplo, durante a gestação ela deve usar o sutiã de alças mais largas, né, para dar uma maior sustentação. E a questão do desmame, o próprio Ministério da Saúde ele indica que a amamentação exclusiva ela deve ocorrer até os 6 meses de vida, né? E quando diz exclusivo, é exclusivo mesmo. Não precisa ingerir água, chá, porque tudo que o bebê precisa contém no leite materno. E a partir daí começa a introdução alimentar, onde entra as papinhas, né, com frutas, legumes e toda a alimentação em geral. Mas ela deve continuar amamentando, se ela quiser e puder, pelo menos até os 2 anos de idade do bebê. Tem mulheres, mães, que dizem que não tem o leite. E aí tem que recorrer ou a banco de leite ou ao leite artificial. Por que isso acontece? Então, a amamentação, como a mulher como um todo, né, funciona muito à base hormonal. Então, assim, às vezes por um estresse, por um trauma, a gente não sabe, aquele bebê talvez de uma gestação indesejada ou fruto mesmo de um estupro, ou ela está sendo muito pressionada em casa, e isso faz com que as mamas sequem, esvaziem mesmo, o leite desapareça. Se não for feito um trabalho de conscientização e até um trabalho emocional com o psicólogo, né, para ajudar, e a gente tentar sensibilizar essa mulher da importância da amamentação, realmente ela não acontece. E, ao contrário do que muita gente pensa, o banco de leite ele fornece leite, mas não para os bebês nascidos a termos, que infelizmente nesses casos, quando há algum problema que a mulher não pode amamentar, ela precisa fazer uso de fórmula para alimentar o seu bebê, porque o leite materno pasteurizado dos bancos de leite, eles são preconizados justamente para o bebê prematuro e que está em UTI. Nós estamos conversando com Luciana Gomes, ela é nutricionista e presta importante assessoria na área da amamentação. Pessoas que têm dificuldades, ela ensina, vai até na casa das pessoas, conversa e ajuda a fazer a maneira correta de sentar, de amamentar, todas essas situações. Os mais antigos costumam dizer que para aumentar a quantidade de leite, a pessoa deve tomar muito líquido e se alimentar com muita sopa ou algo que tenha caldo. Isso é real, é verdade? Sim, sim, é real. Principalmente a água, né? A mulher precisa se hidratar bastante, porque durante a amamentação ela costuma ficar desidratada, porque ela está perdendo líquido. Então, fazer bastante ingestão de água, de sucos, né? E sim, essas sopas, caldos são bem importantes mesmo durante o período de amamentação. E nos primeiros dias, principalmente, deve-se ter o cuidado com aquilo que ela está ingerindo, observar os alimentos, né? Não fazer uso de alimentos muito condimentados, muito temperados, porque isso pode causar um desconforto no bebê. Muito interessante a dica que a senhora está dando, mas tem bebê que não tem jeito. Ele está mamando ali numa mama e com o dedinho ele está ali brincando com o mamilo da outra. É verdade. Tem mãe que acha que aquilo ali é engraçado, mas tem outras que se sentem desconfortáveis porque pode estar ferido ali. Isso. O que ela deve fazer? Então, e falando em ferimento nas fissuras, né, como eu citei anteriormente, o próprio leite materno, por ser proteína pura, ele ajuda a cicatrizar. Então, ela espreme um pouquinho ali perto da areola, o mamilo, sai aquele jatinho de leite e ela passa em todo o mamilo, aquilo ali vai cicatrizar o ferimento. Ela não deve vestir o sutiã ou a blusa, o vestido, a roupa que seja, até secar. Quando o leite seca, então ela veste a roupa, porque se ela veste ainda com a mama molhada de leite, vai colar e vai ferir ainda mais. Então, não há necessidade de fazer uso de pomada, tomar banho de sol. O ideal é o próprio leite. Passa o leite, deixa secar e vai cicatrizando. Isso várias vezes ao dia. E o gesto do bebê de estar mamando no mamilo e acariciando o outro, mexendo ali. Então, aí vai da mãe, né? Se ela gostar, ela deixa, se não, ela já não permite, porque realmente às vezes causa um desconforto e é uma área que fica muito mais sensível durante a amamentação, porque quem é mãe sabe que essa pele troca pelo fato do bebê estar sugando constantemente e suga com muita força e
por ficar úmido, né, na maior parte do tempo, então fica muito sensível e essa pele troca constantemente. Tanto que as nossas doadoras, se elas não tiverem o cuidado de verificar se esse leite não tem, né, uma pelezinha assim do mamilo, infelizmente esse leite precisa ser desprezado. O bebê pode ingerir, né, inclusive o bebê pode ingerir até sangue, né? Às vezes, por conta dessas fissuras, a mama chega a sangrar mesmo e não tem problema nenhum. Se ele não rejeitar, não tem problema. Agora, Luciana Gomes, quando a dentição está começando a sair, naquele bebê que era recém-nascido, enfim, e o dente já começa a sair, tem muitas mães que reclamam que ele acaba mordendo lá, Isso. ferindo um pouco. Sim. Nesse caso, o que faz? Então, tenta posicionar, né, corretamente. O bebê já começa a entender o não, né, e fala para ele que não, que está doendo, está machucando. E, às vezes, até mesmo no início, antes mesmo dele ter dente, machuca muito. Então, o que ela deve fazer? Coloca a ponta do dedo mínimo, né, para isso ela tem que estar com as unhas higienizadas, a mão higienizada, as unhas aparadas. Coloca a ponta do dedo mínimo no cantinho da boca do bebê e faz com que ele pegue o dedo dela. Isso também quando ele já estiver com dente, né? E solte o mamilo, porque se ela puxar enquanto ele está mamando, isso vai causar uma fissura maior, uma laceração maior. Bem, muito obrigado Imagina. pela participação da senhora. Entre os inúmeros seguidores aqui do D24 que estão assistindo a gente, o deputado Serafim Corrêa está nessa lista de quem está assistindo a gente. Muito obrigado também por sua audiência. Para as pessoas que querem um contato mais próximo com a senhora, que querem saber se a senhora continua fazendo visitas em casa, onde é que encontram? O que a senhora diz? Então, o Instagram, Anjo do Leite, né? O meu Instagram, pode entrar em contato lá pelo direct ou no telefone 9194 4720. 99194-4720 ou através do Anjo do Leite no Instagram. É isso? Isso, perfeito. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. Tenhamos um bom dia e continue auxiliando essas jovens mães que precisam, de fato, saber amamentar sua criança e ter, por parte desse gesto, um amor mais ainda. É um prazer. Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Bom dia.